Gênesis 35, 16 a 29, e encerramos então o capítulo 35 com essa última parte. Claro, hoje eu não vou conseguir explicar cada versículo, mas pelo menos o comecinho eu vou tentar passar para os irmãos nesta noite. Então diz assim, Gênesis 35, 16 a 29. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Ben-Oni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Irmãos, esse texto põe termo ao capítulo 35, e eu quero apontar para os irmãos, antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero apontar as divisões que nós vamos seguir nesse texto. Esse texto, como é meu costume, nós vamos dividir em 3 partes, para que fique mais fácil o acompanhamento dos irmãos. Esse texto fala sobre tragédias que recaíram sobre Jacó. Tragédias que recaíram sobre Jacó. E notem bem, essas tragédias que recaíram sobre Jacó, recaíram depois dele ser abençoado. Então, é algo meio estranho que nós veremos aqui agora. Porque o nosso conceito do homem abençoado, segundo os falsos mestres que não param de gritar bobagens por aí, o conceito do homem abençoado se refere geralmente a alguém em que tudo na vida dá certo. Esse homem é abençoado. Tudo que ele faz dá certo. Ele vive feliz, porque nada dá errado. Só alegria, o tempo todo. Esse homem é abençoado. Aqui é curioso, existe até uma certa ironia nesse texto. Não sei se essa ironia estava presente na mente do autor, ou se ela se tornou uma ironia por causa das lições falsas que nós recebemos. Porque exatamente depois de Deus enunciar em favor de Jacó bênçãos especialíssimas, essas tragédias todas acontecem com ele. Há uma ironia aqui, parece. O que está acontecendo? Deus acabou de abençoá-lo com bênçãos singulares. E então nós lemos um texto em que as piores angústias e tristezas e calamidades da sua vida passam a acontecer. Então vejam, nós vamos dividir o texto em 3 partes, cada uma das partes mostrando uma tragédia que recaiu sobre Jacó depois que ele foi abençoado. A primeira, a morte da esposa preferida. É até estranho falar esposa preferida. Se eu falar a Simone é minha esposa preferida, ela vai brigar comigo. Mas os irmãos conhecem a história de Jacó. Ele tinha 4 mulheres. Ele tinha Raquel, Lia, e tinha Zilpa e Bila, que eram ali as damas de companhia, por assim dizer, eram as servas de Raquel e de Lia. Ele tinha 4 mulheres. Essas 4 mulheres lhe deram filhos.
E esses filhos são os 12 patriarcas de Israel, da nação de Israel. E o que nós temos aqui, nos versículos 16 a 20, é a morte da esposa preferida. A esposa preferida, Raquel, os irmãos sabem quanto tempo Jacó trabalhou para conseguir ter Raquel como esposa. Trabalhou 7 anos primeiro. Depois de ter trabalhado 7 anos, no dia em que ele entrou na câmara nupcial, para finalmente consumar o casamento com a moça que ele amava tanto, ele descobre que no dia seguinte, não havia luzes na época, ele teve ali a consumação do seu casamento com Lia numa tenda escura, não reconheceu quem era. No dia seguinte, quando ele olhou para o lado, ele disse: o que é isso? Quem é você? O que você está fazendo aqui? E foi reclamar. Ele era Lia ao seu lado, não era Raquel. Ele então foi reclamar com Labão, pai das moças. E Labão disse: olha, não é nosso costume favorecer a mais nova e deixar a mais velha para trás. Labão disse isso dando uma cutucada em Jacó. Na sua terra talvez seja comum o mais novo enganar o mais velho. Na sua terra talvez seja bom. Aqui não, aqui nós temos uma moral mais elevada um pouco do que na sua terra. Aqui nós valorizamos a primogenitura. Então, além de ficar com a filha feia, ainda recebeu uma alfinetada. E Labão então disse a ele: mas você pode ter Raquel também se você trabalhar mais 7 anos. E ele amava tanto aquela moça, que ele disse: ok, eu vou trabalhar mais 7 anos. Ele então a recebeu e trabalhou mais 7 anos por ela. 14 anos. 14 anos trabalhando para ter Raquel como sua esposa. E agora nós vemos essa moça que ele tanto amava, a sua esposa preferida, sempre foi a preferida dele. Sempre foi. Tanto que quando ele foi encontrar Esaú de volta, ele colocou Raquel por último no encontro, porque ele não sabia se Esaú iria atacar sua família. Então ele colocou Lia na frente de Raquel e deixou Raquel por último. Se Esaú começar a matar minhas esposas, Raquel tem uma chance de escapar. Sempre foi a preferida dele, sempre. E agora vemos a triste história do seu falecimento. Ela morre durante o parto de Benjamim. Triste essa história, muito triste. Não é uma história bonita. E nós veremos essa história com mais detalhes, a morte da esposa preferida. Mas outra tragédia acontece no texto. E a outra tragédia que acontece no texto está nos versículos 21 a 26. Essa tragédia é a traição do filho primogênito. O que acontece com Jacó aqui nesses versículos, mais especificamente no versículo 22, é algo difícil de se medir. Nós aprendemos aqui que Rúben, o seu primogênito, aquele que ocupava um lugar central de primazia na sua casa, o seu primogênito, ele se deita com Bila, uma das esposas de Jacó. Queridos, isso era um gesto, ainda hoje seria, um gesto de desrespeito que não dá para medir. É uma terrível tragédia que acontece com este homem aqui. O texto fala: Israel o soube. E depois de dizer isso, vem a lista dos filhos de Jacó. E nós vamos aprender que tipo de gente é essa aqui, quando chegarmos no capítulo 37. Rúben faz isso, ele sobe ao leito de seu pai e possui Bila, sua concubina, num gesto de desrespeito inominável. E aí vem a lista dos filhos de Israel, nos preparando para o que virá no capítulo 37. Mostrando que esses homens eram maus, extremamente maus. Já vimos que eles eram maus, alguns deles eram maus, pelo que eles fizeram com os siquemitas. Mas veremos algo pior sendo feito em breve, quando eles vão vender José para o Egito. Então nós temos aqui a segunda tragédia que sobreveio a Jacó, depois que ele foi abençoado. A traição do filho primogênito, versículos 21 a 26. E a última divisão está nos versículos 27 a 29. E a última divisão é a perda do pai esmorecido, a perda do pai enfraquecido.
nós aprendemos que Isaac estava muito velhinho, 180 anos de idade, e Jacó finalmente chegou à sua casa. Deus o ajudou a voltar finalmente para casa em Hebrom, e ele se encontrou com seu pai, e o seu pai então faleceu ali. Esaú e Jacó o sepultaram. É a terceira tragédia que acontece aqui no texto, depois que Jacó foi abençoado, a perda do seu pai. Muito bem, vamos então observar essas coisas. Os irmãos devem observar o seguinte: eu já mencionei que as angústias, perdas e decepções mais intensas de Jacó lhe sobrevieram depois dele ter sido abençoado. E isso não inclui o que virá mais tarde. Mais tarde vem a perda de José, que é vendido como escravo para o Egito. Essas decepções e tragédias e perdas que são narradas aqui não incluem uma outra tragédia que está prestes a acontecer. Tudo isso contrasta com as noções otimistas dos mestres da atualidade. Para os mestres da atualidade, ser abençoado por Deus, ser objeto do seu amor eletivo, ser receptáculo de suas promessas, isso tudo envolve a pessoa ter uma vida marcada só por sucessos e realizações e coisas boas. Isso não é verdade. Eu escrevi um textinho aqui que eu quero ler para os irmãos, uma lição que nós aprendemos em Gênesis, que deve mudar a nossa perspectiva. Estudando Gênesis, como temos feito ao longo desses anos todos, nós aprendemos algo interessante sobre o homem abençoado. Gênesis vai mudando a nossa mentalidade, e nós vamos aprendendo certas coisas sobre o homem abençoado. Eu cheguei a algumas conclusões, depois de todos esses anos, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, num textinho, num conjunto de 7 ou 8 linhas que eu escrevi, e que eu quero compartilhar com os irmãos, para que os irmãos mudem a sua perspectiva do que é o homem abençoado, e deixem de lado as ideias que o mundo lá fora ensina e os falsos mestres ensinam também, e os irmãos possam descobrir se os irmãos são abençoados ou não. Lendo esse textinho que eu vou passar para os irmãos, esse parágrafo que eu vou ler para os irmãos poderão avaliar se, à luz do que emana do texto de Gênesis, os irmãos são ou não pessoas abençoadas por Deus. Então vejam, é assim: Gênesis mostra que os homens abençoados por Deus não são os homens que não passam por perdas, dores e tragédias. Os homens abençoados por Deus não são necessariamente pessoas que não passam por essas coisas. Ainda que Deus os livre e proteja várias vezes, e vemos isso na vida dos patriarcas, realmente, muitas vezes os patriarcas são libertos de situações difíceis, e são socorridos por Deus. Nós vemos isso, é verdade. Vimos isso em Abraão, vimos isso em Isaac, vimos isso em Jacó. Deus realmente livra do mal muitas vezes. Ainda que seja assim, essa não é importante destacar isso, essa não é a marca central do homem abençoado por Deus. Tanto que os patriarcas passaram por angústias terríveis. E outra coisa, nós percebemos na nossa própria experiência que livramento de tragédias, Deus realiza isso também na vida de incrédulos. O que diremos então? Os incrédulos estão sendo abençoados especialmente por Deus? Não! Livramento de tragédias, de problemas, de doenças, de perdas, isso Deus faz com qualquer um, até com animais, O homem abençoado por Deus de uma forma especial em Gênesis é diferente. Não é só alguém que Deus livra de problemas. Vejam a sequência aqui desse parágrafo que eu escrevi, a partir das noções que temos adquirido do estudo de Gênesis. Em Gênesis, o homem abençoado por Deus é aquele que, primeiro, anda na presença dele, tendo-o como Deus, Senhor e amigo. Quem é o homem abençoado por Deus em Gênesis? Quem é esse homem? Olhando para toda a história até aqui, até o capítulo 35, nós aprendemos isso. O homem abençoado por Deus é aquele que anda na sua presença, tendo como Deus, Senhor e amigo. Ele anda com Deus, como Enoque andou com Deus,
como Noé andou com Deus. Nós temos os vários exemplos, como Abraão andou com Deus, como Isaac andou com Deus, como Jacó andou com Deus. Veremos na sequência José andando com Deus. Quem é o homem abençoado? Quem é o homem que Deus olha e abençoa, que é considerado alguém que é abençoado por Deus? É este. É o homem que anda na presença dele, tendo como Deus, Senhor e amigo. É importante essa palavra. É o homem que é amigo de Deus. Ele derrama diante de Deus seu coração, seus temores, suas frustrações, suas tristezas. Esse é o homem abençoado. Ele não derrama as suas indignações sobre as pessoas. Não, ele derrama diante de Deus as suas inquietações, os seus temores, as suas ansiedades. Ele é amigo de Deus. Ele se deita à noite e ele medita na lei do Senhor no seu travesseiro. Ele acorda pela manhã, ele se levanta e já agradece a Deus pela noite de descanso que ele teve. E segue o seu dia servindo ao Senhor em tudo que ele faz. Em todos os seus trabalhos, em suas palavras, em seus afazeres. Ele anda com Deus. Esse é o homem abençoado por Deus em Gênesis. Esse é o reflexo de vidas como a de Enoque, que eu mencionei, Noé e os patriarcas. Segundo lugar, o homem abençoado por Deus é aquele que recebe do Senhor as promessas futuras de desfrutar de uma nova ordem. Vejam a segunda característica do homem abençoado por Deus. É o homem que recebe do Senhor as promessas futuras de desfrutar de uma nova ordem. Uma nova ordem que virá. O homem que recebe de Deus essas promessas, como Abraão recebeu, Isaac recebeu, Jacó recebeu, as promessas de um dia participar de uma criação redimida, as promessas de um dia participar de um mundo novo, as promessas de um dia desfrutar da terra, herdar a terra. O homem que recebe, que desfruta dessas promessas, é o homem abençoado. Abraão recebeu isso, Jacó recebeu isso, Isaac recebeu isso, todos os heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus receberam isso. Eram homens abençoados, desfrutavam dessas promessas e dessa esperança de um dia viver numa nova ordem, numa criação restaurada, numa terra redimida, herdando o mundo. E em terceiro lugar, o homem abençoado é aquele que participa. Isso é muito interessante perceber em Gênesis. O homem abençoado é aquele que participa da realização dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. Eu vou repetir essa frase. O homem abençoado é aquele que participa da realização dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. Noé participou dos planos de Deus na história de salvação da humanidade. Abraão participou dos planos de Deus na história de redenção da humanidade. Esses eram os homens abençoados por Deus. Isaac, aconteceu o mesmo com ele. Jacó, aconteceu o mesmo com ele. E quem é o homem abençoado hoje? O homem abençoado hoje é o homem que participa da realização dos planos salvadores de Deus. Quando você anuncia a palavra de Deus às pessoas, você está participando da realização dos planos salvadores de Deus. Quando você mostra uma vida redimida às pessoas que estão ao seu redor, e dá um bom testemunho de fé cristã, você está participando da realização dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. Quando você compartilha a sua fé, quando você mostra que você foi redimido por Ele, quando você proclama o reino, quando você expande as fronteiras do reino pelo seu testemunho e pela sua pregação, você está participando da realização dos planos salvadores de Deus na história da humanidade. O homem abençoado é um homem que tem uma vida proclamativa. Guardem essa expressão, uma vida proclamativa. Esse é o homem abençoado.
ele participa da história da redenção das pessoas. Ele compartilha sua fé. Ele mostra o que Jesus fez na vida dele. E com isso ele expande a mensagem do reino às pessoas ao redor. E faz com que a história da salvação caminhe para frente. Se expanda, ande ainda mais. E outras pessoas conheçam a verdade e sejam salvas. E ele participa disso, porque ele promove isso com a sua pregação e com a sua vida. Esse é o homem abençoado. Esses 3 fatores estão presentes na sua vida. Em primeiro lugar, ele anda na presença de Deus, tem Deus como seu amigo. Segundo lugar, ele desfruta das promessas de um mundo vindouro. Ele se alegra com isso e espera isso. E terceiro lugar, ele participa da obra de salvação neste mundo. Tudo isso nós vemos nos homens de Deus em Gênesis. E esses homens são os homens abençoados. E a pergunta que vem agora é a seguinte: você é abençoado? O Senhor Deus é o seu Deus, seu Senhor e seu amigo. Se não, você pode ter todos os bens deste mundo, você não é abençoado. Você não é abençoado. Mesmo que você realize todos os seus sonhos, você não é abençoado se Deus não é seu amigo, seu Deus, seu Senhor. Segundo lugar, você desfruta das promessas futuras. Você desfruta das promessas redentoras futuras, ou não? Ou você diz: olha, eu não sei o que me aguarda depois da minha morte. Eu não sei. Eu acho que para mim é tudo escuro. Tudo para mim é escuro. Depois da morte, tudo que eu vejo é escuridão. Depois da morte, tudo que eu vejo é fim. É aniquilamento. É isso que eu vejo. A morte para mim é um muro, onde tudo termina. Não tenho esperança nenhuma de vida eterna. Nada. Se é assim, não importa quanto você ganha por mês. Não importa quantos sonhos você já realizou na vida. Você não é um homem abençoado. O homem abençoado tem essa esperança de participar de uma criação redimida no futuro, como os patriarcas desfrutavam, sendo, portanto, abençoados por Deus. Você precisa receber Jesus Cristo em sua vida, crer nele como seu Redentor, como seu Salvador, e crendo nele então, participar dessa esperança de vida eterna e ser então um homem abençoado. E terceiro lugar, você participa da realização dos planos salvadores de Deus. Você é um agente que atua proclamando a verdade salvadora aos homens, com sua pregação e com sua vida. Você tem uma vida proclamativa. Você anuncia a verdade, a salvação de Jesus, por meio das suas palavras e do seu modo de viver. Se você não faz isso, você não é um homem abençoado. Não importa se você conseguiu comprar seu carro novo, não importa se você conseguiu sua casa própria, não importa se o exame que você tinha tanto medo deu negativo, não importa, não importa. Você não é um homem abençoado. O homem abençoado, ele tem um privilégio gigantesco. Ele participa das ações salvadoras de Deus. Ele proclama a verdade da salvação em Cristo. Ele aponta para os homens a cruz do Senhor, onde ele sangra ali, a cruz sangrenta. Ele aponta para aquela cruz para as pessoas e dizendo: olha, ali há esperança, ali há vida, ali há punição, é verdade, ali há punição. O Senhor sendo punido ali pelos nossos pecados, mas ele também há esperança, porque ele está sendo punido em nosso lugar. Ali há esperança. O homem abençoado, ele participa disso, da proclamação da salvação de Deus, da história da salvação das pessoas. Ele participa disso por meio da sua mensagem, por meio da sua vida. Quem não participa disso, não se encaixa no conceito de homem abençoado, à luz do livro de Gênesis. Porque esses 3 elementos são os elementos que caracterizam o homem abençoado no livro de Gênesis. Jacó é um homem abençoado. No entanto, esse homem abençoado vai enfrentar terríveis reveses e dores a partir de agora. E nós vamos conhecer essas coisas, não hoje, porque o nosso horário não permite mais. Mas nós vamos conhecer essas dores. Os irmãos vão me acompanhar na explicação de cada versículo. E vamos ver então a morte da sua esposa preferida. Nós vamos ver a traição do seu filho primogênito. E vamos ver a morte, a perda do seu pai
esmorecido a partir do próximo domingo. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude para que todos nós sejamos pessoas abençoadas. Senhor Deus, a sua palavra nos coloca diante de perspectivas corretas. E muitas vezes abrigamos conceitos errados em nossa mente. Associamos bênçãos apenas a coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar, material, emocional, físico. Mas essas coisas, os homens perdidos desfrutam também delas. E se isso é ser abençoado como seu povo, então em nada somos diferentes dos incrédulos, porque eles têm essas coisas também. Mas aprendemos na sua palavra, ó Deus, o que é realmente ser abençoado pelo Senhor, como seu povo eleito. O que é ser abençoado pelo Senhor, de forma especial, como amados do Senhor, como pessoas que pertencem ao seu aprisco. E nós queremos agradecer ao Senhor por esses sinais que há na sua palavra, por esses ensinos que há na sua palavra, mostrando que o homem abençoado é aquele que anda na sua presença, é aquele que desfruta das suas promessas e é aquele que tem uma vida proclamativa. Ó Deus, ajuda-nos para que sejamos homens e mulheres abençoados pelo Senhor como o seu povo eleito, abençoados de forma especial como Abraão, Isaque e Jacó, e que essas coisas se realizem em nós. Abençoa aqueles que ainda não te conhecem, que possam, ó Deus, ainda que desfrutem de outras bênçãos do Senhor, que o Senhor derrama sobre bons e maus, que possam conhecer essas bênçãos do homem realmente amado pelo Senhor, possam olhar para a cruz de Cristo, crer nele como seu Redentor e serem de fato abençoados pelo Senhor, como os patriarcas o foram e como são todos aqueles que um dia conheceram o Salvador. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.